Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que no caso aqui é verificar se uma série infinita, que são essas somas com infinitas parcelas, se elas são séries que divergem. Tá? Lembra, uma série infinita, se uma soma com infinitas parcelas, ela pode ser convergente ou divergente, depende do resultado da soma. Por exemplo, uma soma S, né? Vamos chamar essa soma aqui de uma soma S, ela pode ter como resultado uma constante C, ou ela pode ter como resultado mais ou menos infinito. No primeiro caso, nós dizemos que a soma é uma soma convergente. No segundo caso, nós dizemos que a soma é uma soma divergente. Dizer que a soma é igual a C, na verdade é só uma licença aí para facilitar as coisas. O que nós temos, na verdade, é um valor limite para essa soma, né? Essa soma ela se aproxima de um número de tal forma que aquele número ele nunca é ultrapassado. A definição fala que a diferença entre o valor da soma e o valor desse número é cada vez menor quanto maior for o número de parcelas. Se eu estiver somando, por exemplo, imagine uma soma parecida com essa, um exemplo bem simples para entender. Imagine uma soma parecida com essa, 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais, né? E assim por diante. Perceba que é uma soma, né? Uma soma de infinitas parcelas. Esta soma, nós podemos escrever que ela é igual a 2. Bem, mas como assim é igual a 2? É fácil intuir isso, né? Na verdade, 2 é o valor limite dessa soma. Essa soma ela pode ser representada por um inteiro, imagina aqui um retângulo aqui representando a primeira parcela dessa soma, né? A primeira parcela dessa soma é um inteiro, e um outro retângulo aqui do mesmo tamanho desse, que vai representar as demais parcelas dessa soma. Perceba que ao dividir esse retângulo ao meio, o que eu tenho é a segunda parcela, 1 mais meio. Ao dividir o que sobrou ao meio, eu tenho a terceira parcela, 1 mais meio mais 1/4. Se eu dividir o que sobrou ao meio, eu tenho a quarta parcela, 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. E assim por diante. 1/16... 1/32, e isso infinitamente. Ou seja, a soma de um inteiro mais essa soma de infinitas parcelas é igual a 2 retângulos inteiros. Bem, quando isso acontece, nós vemos que a soma é uma soma, né? A série é uma série convergente. Quando isso não acontece, a sua série é uma série divergente. Só que para isso, né, como é que nós fazemos para verificar se uma série é convergente ou divergente? Nós podemos aplicar um teste, né? Geralmente você aplica testes para verificar isso. E um teste muito usado é o chamado teste de divergência, o teste mais simples. Toda série ela tem uma representação, né? Uma série ela é representada como a soma, né? Somatória de n igual a 1 ou n igual a 0 até infinito de termos a índice n. Que representa isso, né? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais, né? Infinitamente. Então, isso seria a representação de uma série, né? Uma soma com infinitas parcelas, representada aqui no que nós chamamos de notação de somatório.
Qual que é o teste de divergência mais comum que nós temos? Que é o chamado teste do enésimo termo. O teste do enésimo termo, ele diz o seguinte: se o limite, quando n tende a infinito, desse enésimo termo for diferente de zero, então, então se o limite deste termo aqui, que forma, dessa expressão, que forma as parcelas, as parcelas dessa soma infinita, for diferente de zero, então a série diverge. Vou colocar só aqui, diverge. Esse é o teste mais simplesinho que nós temos para verificar a divergência de uma série. Bem, como é que nós fazemos isso? Bem, nós fazemos isso usando a n. Só que nesses dois exemplos nossos aqui nós não temos o AN. Então nós precisamos criar o AN. O que é esta primeira série? É a somatória de n igual a 1 até infinito. Lembra? As duas séries são somatórias. De n igual a 1 até infinito. Colocar n igual a 1. Algumas séries começam com n igual a 0, n igual a 3, o n é um ponto inicial qualquer dentro do conjunto dos números naturais, com ou sem o zero. Bem, nessa primeira aqui dá para perceber claramente que o numerador é o n. Isso que é igual a n dividido por, E o denominador? 5, 7, 9, 11, 13. Perceba que o denominador são números ímpares. Daí nós temos algumas formulazinhas para números ímpares. O que são números ímpares? Os números ímpares são números do tipo 2n menos 1, se o n começa com n igual a 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 2, 4, menos 1. 3. 2 vezes 3, 6, menos 1. 5. E aqui nós temos uma sequência dos números ímpares. Só que observe que aqui começa no número 5, Então eu preciso de uma formulazinha aqui, com n igual a 1, que resulte do primeiro ímpar como sendo o número 5. O número 5 é 2 vezes 3, 6, menos 1. Bem, o que nós podemos fazer aqui para alterar essa série? Vamos ajustar essa formulazinha aqui da sequência dos números ímpares para 2n. Lembra que o n começa em 1, 2, 1, 2, mais 3. 2n mais 3 gera a seguinte sequência de números. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, e assim por diante, que é exatamente o denominador desta série. Então, 5, 7, 9, 2n mais 3. Então, esse é o termo geral, é o nosso AN, que gera as parcelas desta série. E aqui embaixo? Bem, vamos verificar aqui embaixo, Embaixo nós temos 3, 6, 9, 12, 15, que são múltiplos de 3. Lembra que o n começa n igual a 1, Então a 1, a 2, a 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então o numerador, numerador é 3 vezes n. 3 vezes 1, 3, primeira parcela. 3 vezes 2, 6, segunda parcela, e assim por diante. E o denominador? 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que são os números naturais, mas começa em 2, Como para a primeira parcela n igual a 1, então basta fazer n mais 1. E aí nós temos o nosso termo geral, o AN, que gera as parcelas dessa soma. Com isso, aí agora nós podemos verificar, verificar o valor limite. Quando n tende a infinito, desse a n, que é o n, dividido por 2n mais 3.
fazer uma pequena alteração aqui, isso que é o valor limite, quando n tende a infinito, d. Bem, nós vamos usar nesse caso, né, o teorema de L'Hopital. Lembra que se o meu limite for do tipo infinito sobre infinito, eu posso derivar o numerador, derivar o denominador, então derivo em relação a n, tanto o numerador e o denominador, e vejo o resultado. Derivada de n em relação a n, derivada de n em relação a n é 1. Derivada de 2n mais 3 em relação a n é 2. Agora tem uma constante, o limite de uma constante é a própria constante, meio. Então, pelo teste do enésimo termo, se o limite de AN for diferente de zero, então essa série é uma série divergente. Essa série aqui é uma série que diverge. Bem, e no de baixo? Nós vamos aqui no nosso segundo exemplo fazer o limite. Quando n tende a infinito, de 3n sobre n mais 1. Você pode aplicar L'Hopital também, ou se preferir pode aplicar umas regrinhas algébricas de limite, né? Fazer o limite quando n tende a infinito, de pegar toda a expressão, né? 3n dividido por n mais 1 e dividir tudo por n. Divide tudo por n, dividindo o numerador e denominador por n, você vai obter o limite, quando n tende a infinito, de 3n sobre n é 3, n sobre n é 1, mais 1 sobre n. Quando n tende a infinito, uma regrinha de limite, 1 sobre infinito, ou uma constante qualquer dividida por infinito, o valor limite dessa expressão é 0. Essa parcela aqui desaparece. E sobra o limite de 3 sobre 1. 3 sobre 1 é igual a 3, né? E pelo teste, se o limite, quando n tende a infinito do enésimo termo, ou da enésima parcela é diferente de 0, então esta série é uma série que diverge, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha entendido a explicação, tenha gostado e que ajude o canal curtindo aí, deixando o seu like. Muito obrigado.